Olá, meus amores, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Thaili, sou terapeuta holística, trabalho basicamente com as ferramentas do tarô, do Theta Healing e da filosofia yogi, trazendo um despertar espiritual sem uma religião específica. E continuando o nosso quadro de previsões da semana, hoje a gente vai fazer a previsão pelo tarô e pela astrologia do dia 15 ao dia 21 de fevereiro. Vamos lá? Então eu peço a colaboração de vocês para irem mentalizando, para que vocês possam escolher entre a carta 1 e a carta 2 para essa semana. Vamos a ela. Plim! Carta 1, Six of Cups, ao contrário. Carta 2, Five of Wands, em pé. Então vejam, as duas cartas que saíram são cartas que trazem uma certa tensão. Então a gente tem aqui o Six of Cups ao contrário, Five of Wands em pé. O que dizer sobre essas cartas? Para quem tirou o Six of Cups ao contrário, as palavras-chave aqui dessa carta seria algo como eu estar presa num passado, as nossas crenças do passado, os nossos ideais do passado, que talvez a gente traga com a gente até hoje e aí a gente se culpa, se martiriza, porque a gente ainda não cumpriu essas ideias, essas coisas que a gente tinha no nosso passado. Vamos pôr um exemplo aqui. Imagine que você, quando criança, tenha feito alguns acordos com você mesma, do tipo, com 28 anos de idade eu já vou estar casada, ou aos 23 anos de idade eu já quero ter meu diploma de universidade feito e acabado. Entende? Essas coisas que a gente tem ideias quando criança e às vezes a gente traz para o nosso mundo adulto e nem sempre a gente cumpre com essas situações. Quem nunca, né? Quem nunca teve um sonho de criança que ainda não se realizou agora na fase adulta? Só que você tem que overcome isso, você tem que passar por isso. O que foram ideias do passado, que às vezes a gente põe como objetivos, nem sempre funciona no nosso dia a dia. Então é a hora de mudar, de trazer mais harmonia, né? Virando a carta, você traz harmonia com as coisas que você traz com você do passado e desenvolve o seu futuro com novos ideais, trazendo pelo menos o que você aprendeu do passado para o presente, para fazer esse futuro melhor acontecer. Então, seria necessário fazer as pazes com o seu passado e desvirando assim a carta, trazendo harmonia para situações do presente e aí sim, você agora mais forte, mais vivida, pode tecer um futuro melhor para você. Outro aspecto dessa carta, para quem é mãe e está com algumas questões de educação com a criança, ou para quem quer ser mãe, como é uma carta que sempre mostra questões familiares, né, questões da nossa infância, ou questões da mãe ou do pai querendo cuidar da sua criança, da sua prole. Então, como a carta está desvirada, pode mostrar que você está tendo algum problema, ou para engravidar, ou na educação dos seus filhos. Tome cuidado com isso, preste atenção sobre essas situações, porque às vezes a gente tem que ser mais enérgico de fato para educar as nossas crianças, porque elas serão adultos no futuro. Então a gente precisa criar crianças pensando que serão bons adultos, ao invés de às vezes só agradar a criança para ela parar de encher o saco. Sabe? A gente tem que ter mais energia na hora de cuidar da criança, pensando sempre nisso, no futuro. Que tipo de pessoa essa pessoa será se eu ficar deixando ela fazer o que ela quiser só para parar de me encher, né? Então, vamos ser mais enérgicos, vamos cuidar mais das nossas crianças. Então, gente, para quem escolheu a carta 2, que é o Five of Wands, também não é uma carta muito fácil, não. Se você for observar, ela é uma carta que tem sempre muitas pessoas envolvidas e dentro dessas muitas pessoas envolvidas está tendo um conflito, uma briga de interesses. Então é um momento que você tem que olhar, tomar cuidado com o seu temperamento, porque os nervos estão à flor da pele e
tentar com mais diplomacia ou com mais foco no objetivo que é mais importante dessa situação, do que propriamente buscar o ego para falar, você me disse isso, então eu não perdoo porque você me feriu, você me machucou. Gente, vamos tentar olhar para aquela discussão do porquê, qual que é o objetivo dessa briga, ao invés de inflamar ainda mais, né, a situação, deixar, olha, o caldeirão explodindo, transbordando. Não vamos usar isso pro pessoal, né? Para de ficar ofendido na hora da briga. Ah, olha como você fala comigo, ou não é assim, porque o ano passado você me causou isso ou aquilo. Vamos trazer o foco para o que realmente é importante na questão. O cerne da briga é o quê? O que vocês estão tentando discutir e está havendo conflito? Tenta discutir só isso, ao invés de trazer para o pessoal, porque senão, ó, o caldeirão vai transbordar, tá? É uma semana que parece que muitas pessoas vão enfrentar problemas, seja eles na questão da família, né, na educação dos filhos, ou problemas próprios, onde você vai overcome situações do passado, então você precisa transmutar os traumas ou os ideais do passado para ter um presente e um futuro melhor. E, claro, se você puder resolver isso sem brigas, né, sem transbordar os caldeirões, melhor ainda. Vamos ver então se a Micaela agora consegue trazer algo da astrologia para melhorar ou acalmar esses ânimos. Diz aí, Micaela. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Micaela, para quem não me conhece, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para falar sobre as novidades, sobre a energia astrológica dessa semana. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é uma curiosidade, que eu e a Tairi, a gente grava esse quadro de casas separadas, lugares separados, diferentes, estados diferentes aqui na Austrália, e a gente não sabe quando a outra vai fazer o vídeo, né? Então é muito interessante que na hora que eu vou assistir, na hora que a gente vai unir os dois, a gente percebe como a astrologia e o tarô conversam, né? Então os conselhos as informações que ela trouxe no tarô fazem totalmente sentido com as informações astrológicas dessa semana. Até eu fico assustada, pra te falar a verdade. Mas é muito interessante para ver como que estão alinhadas, né? Como que essa energia mesmo, eles conversam. Nós realmente vamos começar a semana com uma tensão no ar. Semana passada nós tivemos 6 planetas, incluindo Sol e Lua, em Aquário, que é um signo fixo. E Aquário, ele pede pra gente olhar as coisas olhar a vida, né, com um olhar mais elevado, com uma perspectiva mais elevada. Mas ainda é um signo fixo, então é como se o aquário traz a verdade, né? Então a gente vivenciou muitos anos, como a gente vem falando, com os nossos valores de terra, nossos valores de sobrevivência sendo exaltados e muito pensando no nosso próprio umbigo, no nosso próprio ego, né? O que é bom pra mim. A partir das planetas, essa nova energia adentrando no signo de Aquário, o olhar, o holofote, o foco passa, né, sai do nosso próprio umbigo para ir para o coletivo. A gente precisa realmente olhar para os outros, olhar para a comunidade, né, aceitar as diferenças e pensar muito no futuro do planeta. Não dá mais para continuar do jeito que estava, né? As nossas ações sim têm muitas consequências para a comunidade, para o planeta, né? Então assim, a gente precisa realmente revisar esses valores. E isso é a grande pedida desse ano e daqui em diante. A tensão que a gente está sentindo, muitas pessoas falaram, né, que a lua nova foi tensa, porque a gente está se preparando realmente para os protagonistas desse ano, que vão Saturno e Urano, né, nessa quadratura, que é a grande temática desse ano, e a gente vai se preparar para receber a primeira nessa semana, no dia 17. Então, assim, essa tensão é realmente um conflito de interesses, é realmente um conflito na nossa vida pessoal e no coletivo, né? Então, tudo que tá dentro também tá fora. É esse conflito entre o velho e o novo, entre o tradicional, o conservador, e o revolucionário, o inovador, entre o passado e o futuro. Então é exatamente essa sensação que a gente está sentindo aqui dentro, né? Assim, de realmente ver que não dá mais para continuar dessa forma, mas ainda não saber por onde começar. Quem tá sentindo isso?
Bom, não tenhamos pressa. Nós vamos ter essa quadratura entre Saturno no signo de Aquário e Urano no signo de Touro, que são dois signos fixos, que é bem significativo isso, porque o signo fixo ele vem para estabilizar, né? Então são dois signos de opinião muito fortes, né? Então quem tem Aquário, quem tem Touro predominante aí no mapa, ou muitos planetas desses signos, e também as casas do nosso mapa que estão em Aquário e em Touro vão ser as casas que estão realmente tendo que passar por alguns ajustes aí na nossa vida. Esses dois signos, então, são signos fixos, eles têm opinião muito firme, e aí então é complicado, é realmente uma tensão ali, né, sobre o Aquário, né, a responsabilidade do Saturno em Aquário, pedindo pra gente inovar, pra gente pensar no coletivo, pra gente pensar no futuro, e o Touro ali apegado, né, falando, eu não vou mudar, só vou mudar se eu precisar. E aí vem um Urano, que é o rei do imprevisível, né, que é um planeta que realmente quebra os padrões, né, quebra o que é antigo, quebra as regras. Tá ali em Touro, que é um signo fixo e resistente, né, estável. Então tudo que tá muito estável, tudo que tá muito apegado, vai precisar de revisão. Então é exatamente isso que a gente já tá sentindo esse clima. Mas então assim, uma necessidade de mudança, uma necessidade de inovação, um olhar mais humanitário, né, para nossa vida, para as nossas ações, para as nossas finanças, né? Você vai perceber aí no seu dia a dia. Comenta aqui embaixo se você já tá sentindo essa necessidade de rever. E uma coisa também, uma pergunta que é interessante a gente se fazer é o que a gente tá carregando que não dá mais, assim, não tem como manter, não dá mais para ser teimoso sobre aquele aspecto, né? O Touro, né? Então o Urano em Touro falando, vamos quebrar isso aqui, porque não dá mais. Daqui pra frente, para você evoluir, você precisa largar a mão dessa história aqui. Qual história que você contou pra você, lá combinando já com o que a Thaili falou no tarô, qual história que eu decidi que ia ser assim na minha vida e que tá me impedindo de evoluir, porque eu tô carregando esse personagem, eu tô carregando essa história, essa decisão que eu tomei, que talvez não seja mais a decisão adequada pro meu futuro agora, pra minha evolução agora. Então talvez eu precise repensar essa área da minha vida. É bem interessante ter essa reflexão, essa honestidade, né? E também honrando tudo que foi transformado no ano passado. O ano passado foi um ano realmente decisivo, a gente ainda tá sentindo, né, a ressaca, os ajustes que precisam ser feitos pra gente entrar no ano novo astrológico em março, com a nova energia, com a regência de Vênus, né? Então a gente ainda tá passando por esses reajustes. Mas não é sobre olhar para trás e fingir que não aconteceu nada e que daqui para frente vai ser diferente. Não. É você olhar para os desafios que você vivenciou, que você experienciou no ano passado, um ano de desconstrução, e agora honrar quem é a pessoa que eu me tornei depois de passar por toda essa revolução interna. Então, nada será como era, né? Mas daqui pra frente, como é que a gente vai construir tudo isso? Essa grande chamada, né, entre esses planetas. O que é mais interessante é que essa quadratura, ela vai acontecer 3 vezes esse ano. Então, ela acontece agora, dia 17 de fevereiro, que é a abertura, a inauguração. A gente vai conseguir... Eles vão chegar dando uma mensagem, né? Mostrando qual que é o clima, o tom desse ano, né? Então é a abertura, a apresentação. Então você provavelmente vai começar a sentir os insights, começar a perceber as áreas da sua vida que você precisa revolucionar, né? Que você precisa se abrir para novidade e realmente evoluir. Mas sem pressa, porque esse encontro acontece novamente no dia 14 de junho e no dia 23 de dezembro. Então é basicamente assim, a gente vai ter essas 3 quadraturas entre Saturno em Aquário, Urano em Touro, né? Então a gente vai sentir agora o início. Durante o ano, em junho, a gente vai ter uma revisão, né? Olha só, de novo aquele tema, quais são as alterações, o que você tá fazendo para melhorar aquela área da sua vida, como que você tá evoluindo aí nas suas finanças, né? Assim, o que você pode fazer para deixar isso mais tecnológico, para deixar isso com um olhar mais altruísta, um olhar mais humanitário, mais pensando no coletivo, né? Grandes valores aquarianos, como que a gente sai da própria história ali, do próprio umbigo, para pensar mais nos outros. E aí, final do ano,
Na última quadratura a gente vai ter meio que uma conclusão. Então você tem esse ano todo para ir modificando suas atitudes, né? Para ir começando a perceber em que área da sua vida tá precisando fazer esse reajuste e que não dá mais para continuar o velho, o antigo. Saturno em Aquário vem falando pra gente revolucionar, mas com estrutura, né? Então não é tudo que foi construído até agora que não presta. Então é interessante que essa briga entre eles não tem vencedor. Então assim, a gente vai perceber muito esse conflito de interesses no mundo, porque o touro, realmente, as coisas que estão muito certinhas, que predominaram por muito tempo, que estavam muito confortáveis, e a gente fala isso, muitos astrólogos estão prevendo essa questão na economia, né, nos bancos, no que estava muito convencional, muito estruturado. Vai ter um imprevisto parte estrutural. Inovar, vamos pensar no futuro, mas com responsabilidade e mantendo uma estrutura. Então filtra tudo que foi construído ali no Império Taurino, né, nos valores de terra, e agora vamos usar só o que funciona, tá destruindo o planeta, o que não tá causando dano à sustentabilidade, né, financeira, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade amorosa, né, nos nossos relacionamentos. Não dá mais para continuar pondo esses mesmos padrões e esperar, né, que a gente vai ter resposta diferente, porque se a gente continuar agindo da mesma forma, não vai ter outro resultado. Bom, a grande questão é que, como eu disse, não tem certo e errado, não tem o vencedor, né? A gente vai ver a briga direita e esquerda, vistas contra o sistema, quem tá apegado, quem gosta da estrutura do sistema, querendo ir contra os ativistas e tudo mais. A gente vai sentir isso na pele, mas é achar o equilíbrio. Essa é a grande questão, esse é o grande objetivo, não é um ficar contra o outro. Porque nos eixos nodais, onde a gente fala sobre da onde a gente está vindo para onde a gente quer chegar, né, nosso destino, a gente está saindo o nodo sul estando em Sagitário, que é da onde a gente está saindo, né, da onde a gente precisa sair, que seria da distração, do fingir que não é com a gentismo, de ser muito tradicional, né, de ser muito teórico e ver que aquilo que é realmente aquela teoria muitas vezes não funciona na prática. E norte geminiano, que é onde está apontando, o nodo norte aponta o caminho onde a gente precisa chegar como coletivo, tá? Não tô falando do mapa de cada um, é interessante saber aonde que tá essas casas de Gêmeos e Sagitário no seu mapa, porque a casa de Gêmeos é onde você vai focar pra diversidade, né? Pra se abrir para possibilidades, se abrir para o novo e inclusão. Essa briga entre conservador e inovador não é para achar o campeão, não é para descobrir quem é que ganha em tudo isso, e sim achar um equilíbrio entre eles, abraçando a diversidade de Gêmeos, que é o que pede. O clima só vai distensionar, né, ficar um pouquinho mais leve a partir do dia 18, quando o Sol entra em Peixes, e aí sim a gente vai ter mais empatia. Quem sentiu mais essa tensão e canalizou com discussão, né, com explosões, ou realmente querendo defender um ponto de vista, né, do fanatismo, que é o nodo sul em Sagitário, as pessoas que não conseguiram controlar essa reação, que realmente sentiram mais tensão, provavelmente se arrependam depois no final da semana, quando o Sol entra em Peixes, que a gente consiga ver o lado do outro, né, se colocar no lugar do outro com mais empatia. Então, eu acredito que assim que o Sol entrar em Peixes, a gente sai um pouco dessa aflição, desse conflito que a gente está vivendo internamente, mas a minha mensagem também é para não ter pressa, porque a gente vai ter o ano todo para ir fazendo esses ajustes, mas lembrando que Urano é o mestre do imprevisível e ele tá realmente no signo de Touro, que é a hora da gente acordar, né? O Urano fala muito sobre o grande despertar. Então, se você já tá sentindo as áreas da sua vida que você pode despertar, começa aí dando seus passos, mirando na direção que você quer evoluir e se alinhando, né, trazendo para sua vida as pessoas, as energias que são coerentes, as ações que são coerentes com aquilo que você está buscando na sua evolução. É essa a energia dessa semana. Deixa aqui nos comentários se vocês já estão sentindo tudo isso que está acontecendo. Usem as dicas do tarô também para ajudar, né, para manter esse equilíbrio, lembrando que não tem um vencedor nessa história, sim, o caminho do meio é o mais indicado. Se vocês estão gostando desse conteúdo, por favor, se inscrevam aqui no canal, dá um like aqui pra gente também, pra gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Gratidão e boa sorte!